Concluo. Alô, alô. Boa noite, pessoal. Vou tentar mostrar para vocês aqui como a Procergs, que é a nossa empresa estadual de processamento de dados, conseguiu implementar, mudar essa metodologia focando em métodos ágeis. Como uma empresa de governo, uma empresa grande, o desafio é maior. Mas vamos contextualizar e ver como, a partir de um projeto, a gente conseguiu chegar lá. Aqui uma pequena biografia minha, né, pessoal? Meu nome é James Brum. Trabalho há mais de 35 anos em software e me considero um dinossauro ainda. A maioria de vocês não programou em cartão perfurado. E eu, quando comecei na TI, a gente programava em cartões perfurados. Aqui uma pequena visão para vocês só da empresa. A empresa tem 41 anos, quase 1.200 funcionários. Foi a primeira empresa pública que o ano passado ganhou o troféu ouro no Programa Gaúcho de Qualidade. Nossa média de idade lá, acima de 40 anos, a gente tem 64%, então a média da empresa é uma média de pessoal mais maduro, mais experiente, assim. E em relação à escolaridade, a gente tem 83% com superior, pós e mestrado. Só para contextualizar para vocês. Mas vamos lá. Como é que a gente melhora o processo de desenvolvimento de software, que era o nosso desafio? A gente tinha o que a gente chamava de MDP, que é a metodologia de desenvolvimento da Procergs. Mas por que ela não era utilizada por todo mundo? Ela era vista como algo burocrático, assim, como algo com muita documentação, e desenvolvedor não gosta de documentação. Na realidade, a turma do desenvolvimento gosta mesmo de codificar e de ver essas features, seus sistemas implantados. Mas já existia uma ideia de nós mudar a metodologia. A partir de um projeto estratégico da empresa, que foi o PI 48, a gente elaborou 4 diretrizes para tocar esse projeto e melhorar a nossa metodologia. A gente propôs uma revisão de conteúdo, depois uma estratégia de implantação, uma estratégia para dar continuidade àquilo, e um acompanhamento para ver se o que a gente propôs estava funcionando, quais eram os resultados que estavam sendo atingidos. Revisão de conteúdo. Como é que a gente fez? Na revisão de conteúdo, a gente fez um trabalho com 5 grupos de pessoas, 5 grupos de trabalho que a gente
colocou. O primeiro grupo faria e fez um nivelamento da MDP atual. Então, houve um ciclo de palestras, um ciclo de eventos dentro da empresa, esclarecendo a metodologia, como ela funcionava no formato antigo. O que era que a metodologia prescrevia. Surgiu também um grupo de sugestões, onde essas pessoas colhiam sugestões de melhorias com qualquer pessoa da empresa. A gente colocou uma caixa postal também de e-mail, mas esse grupo era conhecido dentro da organização e qualquer pessoa podia chegar e verbalmente ou através de um e-mail, através de um relato, sugerir melhorias na metodologia atual para melhorar ela. A gente contratou também grupos de especialistas. Na realidade, quem eram? A gente fez várias entrevistas com pessoas dentro da empresa que eram referência em desenvolvimento de software. Qualquer empresa tem isso. Qualquer empresa a gente sabe, olha, aquele cara é bom, aquele é bom. E essas pessoas, a gente fez entrevistas com eles para ver o que eles achavam que poderia melhorar. A gente fez um outro grupo, fez uma série de visitas ao mercado. Aí nós fomos no Serpro, na Procempa, em algumas empresas particulares também, para avaliar como é que eles encaravam a metodologia e também como eles encaravam já a abordagem em relação a métodos ágeis, que era algo que dentro da nossa organização já existiam algumas pessoas que conheciam e existiam iniciativas isoladas para atuar de forma ágil. Começando com o quadro de Kanban, dando transparência, fazendo gestão à vista, e era algo que a gente encarava como positivo. A gente também teve uma consultoria externa do Fábio Petrillo, que é um cara que era referência em métodos ágeis aqui no Rio Grande do Sul, trabalhava na Procempa, mas estava cedido e foi ser consultor como assessor lá na empresa e nos ajudou bastante nesse processo. A partir desse trabalho, que durou mais ou menos um mês, a gente reuniu todo mundo numa plenária lá no nosso centro de treinamento em Ipanema. Convocamos um grupo grande de mais ou menos 60 pessoas e distribuímos todo o material que nós tínhamos coletado em mais 5 grupos. Na realidade, um grupo que ficou cuidando da parte das sugestões, de todo o material relativo à análise da demanda e definições do escopo. Ali nós tínhamos representantes de várias áreas da empresa, mas foco também no pessoal da área comercial responsável por esse grupo de informações. Pegamos, aqui tem analista, em todos os grupos tem analistas, programadores, mas a gente procurou colocar, por exemplo, pessoal de análise de negócio aqui. O pessoal de gerência de projeto tinha os gerentes, alguns gerentes de projetos da empresa que eram referência. Essa parte aqui ficou mais focado, projeto de construção ficou mais focado com os desenvolvedores. Ficamos um dia inteiro lá. Aqui tinha o pessoal, analistas, desenvolvedores, mas também o pessoal da operação e produção. E principalmente também a gente focou um grupo num processo de melhoria contínua, que era para estabelecer como a metodologia poderia em si evoluir durante o tempo. A gente sempre teve a ideia de que assim, a metodologia ela não pode ser algo escrito em pedra, ela tem que ser dinâmica e mudar de acordo com as necessidades do pessoal. Feito esse trabalho, a gente deu para esses grupos este dia inteiro e mais uma semana no ambiente de trabalho para formatar aquilo que seria o resultado final. Após uma semana, a gente reuniu todo mundo, aí só um turno no centro de treinamento, onde todos os grupos apresentaram os resultados desse trabalho, colhendo consolidando tudo aquilo que já estava levantado. O que a gente saiu de lá? A gente saiu com uma nova metodologia de desenvolvimento. Na realidade, a gente revisou o processo, revisamos os artefatos, diminuímos bastante o número de artefatos da metodologia para tornar uma coisa mais enxuta
Incorporamos o ciclo ágil baseado no Scrum. Na realidade, o nosso ciclo ágil que a gente tem na metodologia hoje é Scrum. E, na realidade, a gente entendeu, principalmente, a questão da agilidade, que é foco no valor da entrega. Agilidade, a gente entende que assim, não é fazer mais rápido, que muita gente confunde. A agilidade em si, ela pode até levar mais tempo para tu desenvolver um software. A diferença é que tu entrega valor mais cedo. E isso era uma coisa que a gente tinha que fazer o pessoal entender. Qualidade incorporada ao processo, ou seja, não existia mais um processo de qualidade ao final, onde um setor avaliava o que tu desenvolvia e dava um feedback para tu arrumar todo o teu software. Na realidade, a gente, dentro do conceito de agilidade, a gente pegou esse cara da qualidade, muita gente chama ele de testador, na realidade ele não é um testador, ele tem uma amplitude do trabalho dele é maior, ele é um cara da qualidade, além dos testes, ele participa desde o levantamento de requisito, ele faz os planos de teste, ele avalia o formato dos documentos, só que esse cara ele não estaria mais ao final do processo, ele estava incorporado dentro da equipe trabalhando durante todo o ciclo. Ao final, quando esse produto ou essa parte desse projeto fosse entregue, ele era um dos responsáveis pela qualidade e pelo desenvolvimento daquilo também. Foco também muito no trabalho em equipe, né, pessoal? Não existe mais aquele negócio, não, isso não é problema meu. Na realidade, dentro do ciclo ágil, as equipes davam os prazos, escolhiam um escopo dentro de um backlog de produto priorizado e eles assumiam a responsabilidade de entregar aquilo. Se aquilo não acontecesse, bom, vamos replanejar, vamos avaliar os problemas, mas a responsabilidade é da equipe. Esse aqui ficou o mapeamento do processo já enxugado. Não vou discorrer muito sobre ele, mas entra uma demanda. Se ela é projeto, ela entra numa fase de projeto preliminar, análise de projeto, isso aqui em ciclos muito curtos e muito pequenos. E se é uma manutenção corretiva urgente, ela já vai para ser codificada. Os documentos também, basicamente, vários documentos, a gente fez só um documento de projeto e uma planilha de produtos de trabalho. São os dois documentos básicos que a gente tem na empresa hoje. Aqui, a gestão de requisitos, o protótipo não é obrigatório. Gestão de requisitos, a gente usa o Redmine para controlar requisitos. Modelagem UML ou histórias de usuários, porque a gente manteve a metodologia antiga também, um modelo de dados e documentação de usuário. Na realidade, obrigatório mesmo é só o documento de projeto e a planilha de produtos de trabalho. Quando o projeto é pequeno, os modelos de dados, histórias de usuários são incorporados aqui dentro. Isso aqui é obrigatório, né, pessoal? Não é obrigatório, mas a gente confia na maturidade das pessoas, né? A gente não precisa obrigar a fazer e o cara dizer, não, eu não fiz isso porque não estava escrito na metodologia que era necessário. Hoje a gente tem sistemas que basicamente não necessitam nem de modelos de dados. Tu vai desenvolver um web service para atender a uma requisição, é algo muito simples, que é só um serviço que entra e responde, e talvez isso aí não precise nem modelo de dados, nem protótipo. Como é que vai fazer um protótipo de um web service? Nós tínhamos também que elaborar uma estratégia de implantação na empresa, que é algo mais complicado e às vezes dolorido. Como é que foi feito isso? A gente manteve o ciclo preditivo, que era o ciclo antigo, até esse nome aqui foi alterado agora para preditivo, ele era ciclo orientado a planejamento, a denominação antiga. Só que com isso a gente achou que o pessoal ia pensar, pô, ciclo ágil não tem planejamento. Não, não é isso. Na realidade, o PMBOK, até que implementou agora o conceito de certificação ágil, chamam o outro ciclo como ciclo preditivo. Qual é a ideia desse ciclo? Papéis bem definidos, forma antiga, eu sou analista, o outro é o programador, o
cada um responsável pela sua fase. Seguir um plano é um foco, e isso a gente vê que seguir um plano em desenvolvimento de software é um problema, porque existe o aprendizado durante esse desenvolvimento, e tu sempre tem que mudar o teu plano em prol de agregar benefício para o usuário na ferramenta. O gerente define a prioridade, era como funcionava na metodologia antiga. Na realidade, a gente entende agora que a equipe e o cliente definem a prioridade. Acordos e contratos extremamente rígidos, planejamento antecipado e, quando ocorre algum problema que a gente não consegue atender, o tradicional é nós estender o prazo. Qual é a ideia do ciclo ágil? E a preferência claramente identificada pela empresa diz, olha, apenas em alguns projetos nós vamos usar o ciclo antigo. De preferência, utilizem o ciclo ágil. Escopo negociável, quer dizer, faz um roadmap do teu projeto. Tem uma visão, faz um roadmap, mas replaneja seguidamente esse projeto. O valor de negócio é o foco, quer dizer, foca naquilo que é importante para o teu cliente, implementa uma pequena parte daquilo e valida aquilo durante o processo. A equipe e o cliente definem a prioridade, quer dizer, não existe mais um gerente definindo a prioridade. Na realidade, um paradigma que a gente tem que mudar, e isso às vezes é difícil, é assim, o cliente tem que estar forte. O cliente tem que estar fortemente envolvido em projetos ágeis, senão o risco é muito maior. O Scrum, eu não sei se alguém conhece, mas o Scrum prevê ciclos de entrega de 30 dias, no máximo. Se tu precisa de uma reunião ou para definir alguma coisa com o teu cliente durante esses 30 dias e teu cliente marca essa reunião para daqui a 15 dias, provavelmente tu vai ter problemas na hora da entrega. Um acordo e um contrato flexível, isso é da natureza da agilidade, ou seja, vamos entregar logo e vamos validar. Planejamento contínuo e adaptativo, não deve doer na gente ter que replanejar algo que a gente achou que ia por um caminho, mas quando nós entregamos, a coisa não foi por aquele caminho, mas não deve doer na gente mudar o nosso plano. E prazos rígidos, quer dizer, a gente vai entregar em 30 dias. Isto, se a gente não conseguir atender em 30 dias, eu tenho que trazer o meu cliente para a mesa e dizer, olha, não conseguimos fazer tudo, mas este pedaço está pronto. Foi uma falha nossa, nós vamos replanejar e tentar seguir nossa cadência e entender a nossa velocidade. Em momento nenhum a gente pode pedir mais prazo para cliente. Isso aí é uma quebra de confiança e ele não acredita mais. Sempre que a gente der prazo, e hoje no desenvolvimento tradicional de software é assim, o pessoal já sabe que vai ter mais um mês, aí, mais 2 meses para o meu projeto. E o conceito de trabalho em equipe. Os papéis são definidos, pessoal, mas não são bem definidos. Quer dizer, no início da sprint, o analista vai lá, mostra o trabalho de análise dele, ele deve entender que o trabalho é colaborativo. Se alguém tiver alguma opinião e mudar aquilo em prol de uma melhor qualidade, isso ele tem que entender isso, não é mais um trabalho pessoal. Ou se a sprint não der certo, não, a análise estava pronta, isso é um problema dos desenvolvedores, isso é um problema do cara do teste. O que a gente precisava depois de tudo isso aí, né, pessoal? A gente alterou a metodologia, nós precisávamos de um projeto piloto para validar se aquilo era viável dentro da empresa. A gente fez um projeto piloto na Secretaria de Comunicação do Estado, era um projeto bem grande e muito... o pessoal tinha uma estimativa de 8 meses para fazer esse projeto. Na realidade, em 8 meses, nenhuma equipe grande conseguiria fazer tudo. E a gente foi lá, fizemos uma primeira entrega em 30 dias. O projeto tinha que ser desafiador, tinha que ter um cliente colaborativo, tinha que ser focado no valor e tinha que ter aquelas entregas sempre, no máximo, em 30 dias. Nós fizemos a primeira entrega em 30 dias. O que aconteceu?
Nós tínhamos já software de valor em produção. Nós tínhamos também o cliente muito satisfeito, porque em 30 dias ele começou a resolver o problema dele, e a equipe satisfeita e muito energizada. A equipe gostou daquela forma de trabalho. Só para vocês entenderem o contexto, pessoal, assim, ó, esse projeto ele foi muito bacana, que assim, ó, as ações de comunicação no Estado, elas funcionam assim, ó, 4 agências, vou explicar rapidamente. 4 agências ganharam a licitação. Então, a Secretaria X lá quer fazer a campanha da agasalho para o governo. O que eles fazem? Contatam uma dessas agências, as agências fazem as peças publicitárias, que envolvem cartazes, chamada no rádio, chamada na televisão e algumas coisas, vamos dizer, encaminha para a Secretaria. Essa Secretaria manda esse projeto para a Secretaria de Comunicação, ele vê se esse órgão tem verba, faz um trâmite interno lá, autoriza, devolve para o órgão manda ser executada a peça publicitária, manda a nota e o governo paga. O projeto inicial era um projeto gigante que envolvia a integração com os sistemas da Secretaria da Fazenda, envolvia a operação lá nas agências de publicidade. Era um projeto gigante mesmo. E nós chegamos lá e perguntamos para o cliente, não, ele quer isso, quer. Ele tinha uma visão bem grande da coisa. Mas o que a gente tem que perguntar para o cliente? O cliente não quer sistema, ele não quer programa, ele quer resolver um problema. Nós perguntamos para eles, qual é o teu principal problema? Não, meu principal problema é a minha mesa aqui, ó. A mesa dele com pilhas e pilhas de projeto. Nós dissemos para eles, tá, como é que funciona o teu processo aqui? Ah, não, meu processo assim, ó, eu pego cada um dessas pastas aqui, digito aqui no Word, coloco na minha planilha Excel, imprimo essa página do Word na capa do processo e tramito aqui por dentro. Nossa, pá, beleza. Se nós pegar em 30 dias, só fizer essa tua capa aqui, te resolve o teu problema parcialmente, é valor para ti? Ele disse, não, sensacional, isso aí para mim vai me ajudar muito, porque hoje eu tenho que ir lá no armário, lá, para ver manualmente tudo, controlar pela minha planilha Excel. Pessoal, nós fomos para casa, fizemos um modelinho ER muito simples, com 6, 7 entidades assim, que refletia aquele documento dele, e chamamos ele 2 dias depois, bolamos algumas telas assim, que eram quase um espelho do documento, dissemos, isso aqui tá bom? Tá, vamos tocar isso aqui. Uma equipe de 2 programadores, um analista e um cara da qualidade, 4 pessoas. Depois de 10 dias, mais ou menos, 1 semana e pouco, chamamos ele de novo lá. Olha, tu olha aqui como é que está, não clica aqui, que isso aqui não está funcionando ainda, aqui tu pode clicar, aqui tu pode clicar. Tu quer mudar alguma coisa? Ah, muda isso aqui, nós não, isso aqui pode mudar, isso aqui pode mudar, é fácil. Não, isso aqui não dá, isso aqui é mais complicado, vamos deixar para depois. Acordamos com ele, em 30 dias nós fomos lá e entregamos algo extremamente simples para ele. Um software que só em vez dele digitar no Word, ele digitaria no sistema, mas ele já tinha critérios de seleção, pesquisa, e ele enxergou um valor grande naquilo e nosso trabalho foi mínimo. No segundo mês, vamos fazer a próxima versão. Qual é a outra funcionalidade que tu quer? Ah, não, nós queremos agora o trâmite interno aqui, porque esse processo passa por uma revisão publicitária, passa pela autorização do diretor, passa por vários trâmites internos, aí eu preciso disso aí pronto. Nós não, tudo bem, mapeamos as situações, realmente era algo simples também, não era algo extremamente complexo, eram meia dúzia de situações ali, fomos para o cliente, entregamos para ele essa segunda versão, com mais algumas pesquisas e mais uma outra entidade que foi agregando ao processo, mas realmente a gente pegava algo pequeno para fazer, mas de grande valor para ele. Chegamos lá no segundo mês, entregamos, e ele, não, tudo bem, vamos testar aí, o compromisso dele é utilizar o software. Qual é a próxima? Nós estávamos trabalhando, nós começamos em junho com um roadmap, uma ideia de novembro, está implementando já para preenchimento do sistema nos órgãos de origem.
Entregamos essa segunda sprint para ele. Na terceira sprint, a gente foi lá mapear com ele. Não, o que tu quer? Não, agora eu quero trabalhar dentro dos órgãos. Nós, tá, tudo bem, mas tu ficou de nos indicar um órgão que fosse o piloto, para a gente não fazer para todo mundo. Ah, pois é, mas eu não tive tempo de ver, não sei o quê. Nós, tá, tudo bem. Aí fomos olhar o resultado daquele módulo que nós tínhamos entregue antes para ele, do trâmite interno. Eu disse, pô, mas tu não usou o nosso módulo daqui, ó, nenhuma transação efetuada, os operadores não estão cadastrados. Pá, pois é, porque a gente teve que dar um treinamento, a gente não teve tempo de fazer isso. O que aconteceu? Nós dissemos, não tem problema. A gente, então, é o seguinte, ó, vai parar um pouco o teu projeto, vamos pegar um outro, e daqui a 2 meses, que era o prazo que ele pediu, a gente retoma o teu projeto. E assim foi feito. Então, aquele escopo gigantesco que a gente ia fazer, com várias integrações, ele foi acontecendo paulatinamente. Eu acho que esse projeto está em andamento ainda, porque depois, quando deu essa parada, eu saí do projeto. Mas a ideia é essa, a ideia da agilidade é tu trazer o cliente para o teu lado, entregar valor para ele e cobrar dele a utilização do sistema. Porque desenvolvimento de software, né, pessoal, ele é uma ciência como qualquer ciência. Qual é a ideia da ciência? A ciência, a gente tem hipóteses e a gente faz experimentos para validar essas hipóteses. Desenvolvimento de software é a mesma coisa. Quais são as nossas hipóteses? Nossas hipóteses são os requisitos de software. Os requisitos que o pessoal diz que tem que ter em um sistema, a feature tal, na realidade elas são hipóteses. Quando é que a gente valida isso? Quando tu bota num sistema a funcionar e alguém vê valor naquilo e utiliza. Porque se a gente botar uma feature e ninguém utilizar, não é eles que estão errados, é nós que estamos fazendo uma leitura incorreta. Tanto que algumas técnicas de prototyping, que é uma nova modalidade agora, eu nem conheci esses dias até, o pessoal, quando tem esses sites grandes e querem ver se uma determinada funcionalidade ou não deve ser feito ou não, o que o pessoal faz? Eles colocam só o link com a funcionalidade lá no site, e quando tu clica, aparece uma telinha dizendo que aquilo não está funcionando ainda, eles estão vendo. Aí no fim do mês eles medem quantos cliques tiveram naquela funcionalidade, alguém tentando usar aquilo. Avaliam este número e, se for, vamos dizer, significativo, eles vão e implementam a funcionalidade. Se é um site com grande número de acesso e tiver lá 50 cliques num mês, eles vão dizer, não, isso aqui não vale a pena nós investir nessa funcionalidade porque pouca gente procurou. Isso é um conceito bem comum, startups também utilizam essas técnicas para avaliar se o seu negócio vai dar certo ou não. E aqui, né, pessoal, então assim, isso foi muito bom para a equipe e para o cliente também. Só um erro muito comum é o pessoal dizer assim, não, eu vou trabalhar com ágil agora, em 30 dias eu vou pegar meu projeto e vou entregar todas as tabelas crude já para o meu cliente preencher. Isso não é valor, né, pessoal? Valor é quando tu resolve o problema do teu cliente. Se tu está entregando só um trabalho para ele fazer, mas não está resolvendo o problema dele, não é valor. Nós tínhamos que também ter uma estratégia de continuidade na nossa implementação lá. Uma coisa muito importante, qualquer empresa tem que ter, é um patrocínio do alto escalão. Se tu quiser mudar algo impactante, assim, principalmente na nossa empresa, que é uma empresa de governo, que tem uma média de idade mais alta, e o pessoal muito arraigado aos seus processos e procedimentos, tem que ter um patrocínio da diretoria, senão tu não consegue mudar. Então, assim, a gente teve uma valorização pela gestão dos valores de colaboração, compartilhamento de conhecimento. Isso aí foi bem legal, porque
o pessoal começou a adotar, como os gerentes começaram a dizer para os funcionários, olha, critério de promoção é compartilhamento de conhecimento. Então, se tu conhece muito, e a gente tem muito técnico bom que conhece muito, mas tu não for capaz de transmitir esse conhecimento, de colaborar quando ele for necessário, tu vai ter alguns pontos a menos na tua avaliação. A gente tem que ser capaz de disseminar conhecimento e compartilhar. Transparência, né, pessoal, o valor da agilidade, a própria gestão à vista e outros aspectos, quer dizer, não é mais bem visto aquele cara que só ele vai sozinho no cliente, ele define tudo, ele domina a informação e ele é o centro da... Na verdade, a gente sempre vai ter pessoas como referência, mas dar transparência a isso, principalmente para o time se sentir inserido em algo maior, não cada um está executando sua simples atividade ali, é ruim. Então, a gente tem que fazer valer a transparência. O próprio trabalho em equipe, não individualizar mais as coisas, mas sim avaliar o trabalho das equipes como um todo. Auto-organização, isso é bem interessante porque lá no início, quando a gente começou, um chefe chegou e disse, pô, botei meu cara do QA lá naquela equipe. Olha lá, o cara está fazendo análise junto com o analista. Cara, não pode. Não pode, ele está lá para fazer o trabalho de qualidade. O que a gente disse para ele? Cara, a equipe é auto-organizável. Eles se comprometeram, eles avaliaram o escopo e eles vão fazer a entrega. Como eles fazem isso dentro da equipe, é um problema deles. Deixa eles trabalhar. Se eles sentir alguma necessidade, emerge da equipe para a gestão as suas necessidades, mas se lá o cara que é desenvolvedor está fazendo análise, se o cara que é analista, que normalmente no início está sobrecarregado, mas lá no fim da sprint ele começar a ajudar o cara da qualidade a testar ou até codificar, não tem problema nenhum. Equipe auto-organizável é isso. Sempre faço análise com um jogo de futebol, né, pessoal? O cara é zagueiro, se ele está lá na área e vai cabecear para fazer o gol, ele vai dizer, não, isso é papel do centroavante, não é comigo, eu vou lá para a defesa. Não, na realidade é um time trabalhando em prol de um objetivo. E principalmente esses valores de trabalho em equipe e de liderança positiva, assim, estimulam a coragem e a inovação. Todo mundo sabe que num ambiente onde tu está oprimido, onde não existe uma confiança geral, existe muita cobrança por uma pequena tarefa, tu vai ter a fazer a tua tarefa e deu. Tu está muito oprimido, tu nem sugere melhoria, porque alguém pode te interpretar mal. Na realidade, tu só inova quando tu tem coragem, quando tu te sente protegido, vamos dizer assim. Outra coisa que funcionou bem, pessoal, é o seguinte, teve um incentivo grande para treinamento, tanto para gestores, para técnicos, incentivo a certificações, para gestores teve cursos de Management Trio, que são práticas de lideranças voltadas não para liderar pessoas, mas sim para melhorias no ambiente. E treinamentos internos, a gente montou turmas internas com cursos de introdução a métodos ágeis, Scrum e Kanban, que foram os primeiros, por isso que eles têm o maior número de turmas. Do ano passado para cá, a gente montou cursos de Product Owner, histórias de usuário, testes ágeis, práticas de Extreme Programming. Com esse número de turmas e esse número de capacitados. E já surgiu também um outro curso que é muito semelhante à introdução a métodos ágeis, que é Fundamento de Métodos Ágeis, para incorporar esses conceitos na área administrativa, pessoal. Não, esse aqui é voltado para desenvolvedores mesmo, é desenvolvimento de software. Esse aqui já é mais para a área administrativa. Para o pessoal começar com a gestão à vista, naquilo que for possível, botar um quadro de Kanban, entender a ideia de um trabalho colaborativo. A gente tem também comunidades de práticas, que são, na realidade, grupos de pessoas com atividades afins, tipo, a gente montou um grupo de Product Owners, um grupo de Scrum Masters. A gente incentiva sempre o pessoal a formar grupos e debater lá algumas horas por semana ou por mês,
para compartilhar as dificuldades que eles têm. A gente fez o ano passado 3 eventos no auditório para clientes da empresa, mostrando o que são métodos ágeis e com algumas dinâmicas para eles entenderem e contextualizar bem como é que funciona. Foi muito bacana, foi muito legal. Palestrantes externos, teve o Paulo Caroli, que é um cara da PUC aqui até, que é um cara referência da ThoughtWorks, que vai lá e fala sobre os assuntos de agilidade, como é que funciona, trabalha em equipe. Isso é muito gratificante porque vocês sabem que santo de casa não faz milagre. Então, muitas vezes, alguém de fora falando a mesma coisa que alguém lá dentro está falando, o impacto na corporação é muito maior. E a gente colocou também o conceito de universidade corporativa, que foi algo que veio da diretoria para fazer um setor de treinamento mais robustos e uma trilha ágil, que é composta atualmente daqueles treinamentos que a gente elencou antes ali. Práticas aderentes a esses valores também são muito valorizadas. Retrospectivas, quer dizer, o pessoal trabalha um tempo, faz uma sprint de 1 mês. Tu tem que fazer uma retrospectiva. A retrospectiva, quer dizer, ela envolve a avaliação de como foi realizado o trabalho anteriormente. O que a gente pode melhorar em termos de relacionamento da equipe, de ferramentas, de artefatos, do processo. Isso, no mínimo de 30 em 30 dias, as equipes têm que parar e refletir para dar sugestões de melhoria. Isso acaba com... Isso é muito bom para as grandes empresas, porque acaba com aquele massacre que eu acho que acontecia com inovações que chegam em empresas que não têm essa prática. Do tipo, vem um cara novo e diz, ouvi falar em XP, em programação em par. Cara, nem tenta, porque eu vinha com essa ideia e aqui não dá certo, e essa empresa trabalha assim há 5 anos, há 20 anos. E aí o cara que chegou todo inovador, ele vai sendo tolhido, até o momento que ele passa a defender aquilo e o próximo que entra também não tem abertura para fazer. Esses conceitos de agilidade, de retrospectiva, de reflexão sobre o trabalho realizado são muito importantes para melhorar como um todo. A gente tem incentivo a eventos internos. Nós temos há mais de 10 anos na empresa, pessoal, um evento que é chamado Quarta do Conhecimento. Qualquer pessoa, às vezes a gente tem convidados externos, mas podem ser pessoas de dentro da empresa, queiram falar sobre algo relacionado ao processo de desenvolvimento, normalmente, mas podem ser outros assuntos também. Todas as quartas de manhã, 10 anos, tem esse evento. Ele é muito legal. É uma disseminação de conhecimento interno bem bacana. O pessoal também da área de metodologia formatou um dia ágil, ou seja, teve um dia inteiro que várias pessoas de várias equipes se candidataram a ir lá falar uma palestra de 15 minutos ou de meia hora sobre problemas, dificuldades do seu projeto, qualquer coisa relativa ao processo a pessoa podia falar. Até na próxima quarta agora tem um pessoal que vai falar sobre o Cucumber, testes automatizados, como é que eles estão fazendo em um projeto. É um tema mais técnico, mas é bacana também. As empresas têm que fomentar essa disseminação interna de conhecimento, porque pela própria natureza do trabalho a gente já tem várias ilhas de conhecimento dentro das empresas. Tu fazer o pessoal conversar e propagar, isso aí é muito legal. Novos formatos de eventos, formatos fishbowl, que é um formato bacana, onde tem, não sei se vocês conhecem, mas tem umas cadeiras na frente. Alguém fala um pouco sobre o assunto, quem quiser falar não pode falar da plateia, tem que vir sentar na cadeira. O pessoal que está há mais tempo na cadeira, tem 4 cadeiras, uma tem que sempre ficar vazia. O pessoal que está há mais tempo sai. E no início o pessoal fica meio tímido, mas no meio do evento já está todo mundo falando, é bem bacana. E dojos, né, pessoal? Dojos são eventos de prática, principalmente de testes. A gente tem eventos de testes, ou seja, se dá uma prévia de o que vai ser feito, e assim, 15 minutos de assunto e às vezes 40, 50 minutos de código. Como é que funciona? Uma pessoa está programando, o outro fica em pé,
De 5 em 5 minutos, troca o cara que está em pé senta, o que estava sentado vai para a plateia e alguém da plateia tem que vir e fica ali. Mas é prático, não é conversa, o pessoal da plateia pode dar opinião sobre o código que está sendo feito. Normalmente a gente fez eventos de testes automatizados para Java e outro para Microsoft. Esse é bem pontual para aprendizado em tecnologia. E o grupo de melhoria contínua? O grupo de melhoria contínua, ele aconteceu da seguinte forma, pessoal. Antigamente nós tínhamos um setor de metodologia que ditava as regras da metodologia. Só que havia muita reclamação, porque a metodologia não funciona, porque tem problema, não sei o quê. A partir desse projeto, o que a gente definiu? Vai existir um representante de cada setor do desenvolvimento da empresa, mais o pessoal do grupo de melhoria, e eles vão ser responsáveis por colher as sugestões, avaliar e implementar num ciclo curto. Aí ninguém mais podia falar mal da metodologia, porque se tu falasse mal, tu pode falar para o cara do teu setor, que vai colher aquela sugestão, o grupo avalia, e o grupo avaliando sendo algo positivo, se implementa. Diminuiu muito os ruídos e melhorou bastante a dinâmica dos eventos. Como eu falei no início, pessoal, a metodologia ela não é escrita em pedra. O pessoal volta e meia refaz documentos, reavalia processos. Como é que a gente acompanha isso aí para ver se a coisa estava dando certo ou não? A gente fez uma pesquisa de satisfação do cliente, isso a gente está em processo de execução ainda. A gente tem uma pesquisa anual de clientes. Mas qual é a ideia? A ideia é fazer uma pesquisa a cada entrega, ou no máximo a cada 30 dias, pesquisando com algumas pessoas que estão utilizando aquela feature ou aquele módulo que foi implementado, ver se aquilo realmente está atendendo eles. Nós tínhamos uma dúvida em questão de se essa pesquisa seria feita com a pessoa que está nos demandando ou com o usuário final. Depende do projeto, pode-se avaliar as duas questões. Eu prefiro a pesquisa com o usuário final, porque ele é que vê o valor. Muitas vezes a pessoa que está demandando contigo, ele tem uma visão que tu compartilha, mas tu olha as métricas do software depois e vê, tem muito pouca gente utilizando esse módulo do sistema. Métricas são muito importantes para isso. A gente pode pegar essas métricas, mostrar para o nosso cliente, que não é o usuário final, e dizer para ele, olha, quem sabe a gente reavalia o rumo do nosso projeto, porque o que a gente está entregando, apesar de nós termos, vamos dizer, concordado que isso era importante, não está atingindo realmente o objetivo. Quem sabe a gente ruma para um outro lado, ou uma outra feature, que o impacto seja melhor. Indicadores de agilidade, a gente estabeleceu um critério para as equipes se adequar a isso aí, e os critérios foram mínimos, pessoal. Eram apenas 3 critérios para avaliar se o pessoal estava aderente à metodologia ágil ou não. O primeiro critério era se há entrega em até 30 dias, as equipes tinham que entregar alguma feature em até 30 dias, não podia ter projetos onde a gente ficava 2, 3, 4 meses programando sem entregar nada. O segundo critério é as equipes tinham que utilizar uma ferramenta de tracker, que no nosso caso era o Redmine, para Java, para gerenciamento de requisitos. E o terceiro critério era assim, a equipe tem que fazer uma reunião de retrospectiva no máximo até 30 dias. Critérios básicos, assim, para o início. Hoje a gente até já está evoluindo esses critérios. Incentivo a equipe ter métricas, mas não são métricas impostas, são métricas que a equipe define qual é a métrica que ela vai se medir. Entendeu? Não são métricas também para comparar desempenho entre equipes. São métricas só para a equipe tentar entender o processo de trabalho deles. E para projetos externos, a gente utiliza lá a contagem de ponto de função, que avalia um tamanho de software. É um critério discutido academicamente, porque ele mede o tamanho de software, né, pessoal? Não mede esforço. Mas é hoje o mais aceito. Então, isso a gente incentivou também.
Bom, atendidos esses 4 diretrizes aí do projeto, e agora? Como é que está a situação agora na empresa? Hoje a gente tem, em posição de junho, 618 sistemas ativos. A equipe de desenvolvimento, nós temos 79 equipes. 61 se dizem ágeis e cumprem aqueles 3 critérios. Eu trabalho no setor de fábrica de software, que é um setor de fábrica interna lá onde a gente começou. Lá todas as equipes são ágeis, pessoal. Eu tinha informações aqui sobre o número de sprints e coisa, mas como era do ano de 2014, eu resolvi tirar. A gente tem uma vantagem nesse setor, que a gente não trabalha com manutenção, trabalha só com projetos internos. E como a gente está hoje? Aprendendo, né, pessoal? Isso é uma coisa que as empresas têm que entender. A gente não é dono vamos dizer, dono da verdade. Hoje a gente tem as etapas de que é pré-game, game e pós-game, fazendo mapping, planejando as sprints, definition of red, definition of done, que são figuras do Scrum. A gente também adota em alguns projetos fazer visão e canvas do projeto também. O próprio game, que é a sprint rolando, e pós-game seria a tarefa de manutenção. A gente dá manutenção em projetos, o quanto eles estão sendo executados no nosso setor. Depois disso, a gente passa eles para o setor de origem, que dão continuidade. A gente já fez eventos de dojo, de coding dojo, na realidade muito voltado para testes automatizados, testes unitários, testes de integração, principalmente, porque testes funcionais é mais fácil, isso aí alguém fora ou depois do sprint pode fazer, mas o teste unitário e o teste de integração ele é feito durante o processo de desenvolvimento. Estamos fazendo também experiência em alguns projetos com BDD, Behavior Driven Development, utilizando o Cucumber, que a gente vai ter esse evento na quarta agora. Test Drive Development também, a gente fez algumas experiências. Conceito de pipeline de build, que é automatizar com Maven e outras ferramentas o pipeline. Hoje é inaceitável, e acontece muito, né? O pessoal levar uma manhã inteira para fazer um build de um sistema. Isso é um custo para a empresa e um risco muito grande. Aí tu faz o build, libera, e pô, a DLL tal foi errada, está dando pau no negócio. Na realidade, tu investir um pouco mais de tempo em automatizar esses processos com ferramentas, vale muito a pena. Testes unitários, testes de integração. Como é que a gente muda, né, pessoal? Isso aqui é só um aconselhamento, não é uma receita de bolo. Mas, assim, envolver todo mundo desde o início. Tu quer um trabalho em equipe, envolve todo mundo, desde as primeiras reuniões, principalmente o analista, o Product Owner, o cara da qualidade. Envolver, deixa todo mundo contextualizado desde o início, compromete o teu cliente, ele tem que ser parte da tua equipe, ele tem que entender que o trabalho é um produto de vocês dois para a corporação, não é um produto nosso para o cliente. É meu e do meu cliente para quem vai usar. Entender o valor e fazer o mínimo, quer dizer, faz pouco, mas faz aquilo que realmente é importante. Não adianta a gente fazer um sistema gigante com todas as funcionalidades para entregar para ele e depois a coisa não anda. Aquela situação específica que acontece lá uma vez por ano, mas é extremamente complexa, cara, se ela acontece uma vez por ano e é extremamente complexa, entrega aqueles 60%, 70% que acontecem todos os dias e não são tão complexos. Aquilo já vai resolver 60% do problema dele. Todos são responsáveis por tudo, conceito de trabalho em equipe, não individualizar responsabilidades, caso a coisa não dá certo, e as coisas às vezes não dão certo. Confiar e colaborar, perceber impedimentos e atacar cedo, quer dizer, aquilo que vai trancar, tem o Scrum Master na figura do Scrum, que é o cara que vai atacar, e blindar a equipe. Blindar a equipe é o seguinte, a tua equipe está numa sprint para entregar uma feature.
Ninguém pode chegar, em nenhum membro da equipe, e dizer, pá, olha aqui, sai um pouquinho daí, só me faz esse relatório aqui para sexta-feira. Mesmo que seja o diretor, mesmo que seja quem for, é papel do Scrum Master chegar para ele e dizer, não, tudo bem, isso vai ter um custo, a gente vai ter que cortar esse escopo da nossa sprint e não vamos conseguir atender. Mas alguém tem que blindar a equipe. Ferramentas livres que a gente usa para isso, principalmente no mundo Java. Linux, que para buildar as aplicações, eu me espantei com o tempo que o Windows levava para fazer isso, e os guris instalaram Linux e a coisa foi muito mais rápida. O Java, com todo o seu ecossistema, a LibreOffice para documentos, o nosso correio eletrônico, que é o Express, um correio livre também, Redmine para gerenciamento de requisitos, Jenkins, Sonar, que a gente está utilizando para análise estática de código, algo importante também, que a gente está começando a entender a importância dele, para qualidade de código, né, pessoal? Cucumber, que a gente vai usar para testes e para BDD, JBehavior, os bancos de dados H2 e PostgreSQL e o Maven. São as ferramentas livres que a gente usa. Mitos da TI que a gente conseguiu lá na empresa com essas práticas minimizar. Assim, grandes empresas não conseguem entregar rapidamente, os ciclos são lentos e burocráticos. A gente provou que consegue entregar software em 30 dias de valor para cliente. A metodologia era algo que só atrapalhava, é apenas uma burocracia para aquele pessoal que não desenvolve. Isso é um mito também, porque se o pessoal entender o valor daquilo que ele está fazendo, eles vão fazer. O pessoal não gosta de preencher documentos e documentos e documentos que não fazem sentido. Analistas experientes não adotam novas práticas, são dinossauros. Aí a gente tem uma questão de perfil, né, pessoal? Porque tem gente nova também que não gosta de novas práticas. Aí é perfil de gostar de desafios. As empresas de governo são lentas e atrasadas. As pessoas não mudam, são acomodadas. A gente viu que isso aí não é verdade também. E clientes exigem e aceitam apenas sistemas complexos. É necessário concluir todo o sistema. Isso não é verdade. O cliente ele quer valor, ele quer resolver o problema dele. Eu sempre digo que a pergunta que a gente tem que fazer para os clientes é não qual é o sistema que ele quer, perguntar qual é o teu problema. A partir daí, tu vai ter uma solução para ele. Pessoal, desculpa aí o avançado da hora aí, eu demorei muito, já estourei meu tempo, já levei uns 3 cartões amarelos ali. Se alguém tem alguma pergunta aí... E isso tem, em alguns projetos, tem, e realmente, como tu colocou, é um problema sério. No projeto piloto que a gente fez, a gente parou o projeto. Eu sou da opinião que tem que parar. Mas, às vezes, por questões políticas, por outras questões, a gente não tem esse poder para parar o projeto. Aí o pessoal vai tocando como dá. O que acontece? Tu pega o escopo, entrega, mas por algum problema o cliente não quer aquilo em produção ainda, se entrega novamente. O que acontece? O teu risco é maior, mas tu está entregando. A única diferença é que aquilo não está indo para a produção, ou não está sendo homologado. Diferente do formato antigo, onde a gente não entregava nada e ia entregar algo lá no final. Mas o teu risco, ele aumenta muito com isso, se o teu cliente não te envolver. E a gente tem casos de projetos que adotam uma abordagem ágil e tem sérios problemas. Não é a bala que matou o Kennedy lá, entendeu? Não é a solução para todos os problemas. Qual é a diferença na minha percepção? Tu percebe isso mais cedo.
Eu sempre digo assim por isso que não confundir agilidade com velocidade. Na realidade, com agilidade tu erra logo, tu erra mais cedo. Tu não vai longe. Eu sempre cito um exemplo para entender que assim, ó, o cliente queria algo para digitar texto no computador. O computador surgiu. Uma equipe tradicional levou 1 ano e meio e fez o Word. Excelente ferramenta, sem problemas. Uma equipe ágil levou 30 dias e entregou para ele uma versão piorada do Notepad que a gente tem hoje. Era só um botão de salvar e um tipo fixo para ele digitar lá, não tinha mais nada. Qual dos dois é melhor ou pior? Bom, talvez a equipe ágil demorasse mais tempo para chegar no Word. Mas aí o teu cliente chamou e disse, James, vem cá, tem um probleminha no meu software aqui, o que que é? Não, eu digito aqui, digito, mas o seguinte, eu queria digitar um número aqui, queria digitar outro número e queria somar esses números aqui embaixo. Eu ia dizer, opa, então tu não quer um editor de texto, tu quer uma planilha eletrônica. Para mim é melhor, eu quero digitar um pouquinho, mas é mais importante que eu some esses valores aqui. Aí o que acontece? Tu ia perder 30 dias do teu trabalho, ia botar fora para fazer uma planilha eletrônica para ele, tu ia fazer isso. Na realidade, tu quer atender ele. E eu estou dizendo que o Word é uma ferramenta ruim, que eles levaram 1 ano e meio para fazer? Não, é uma excelente ferramenta. Só que não atende a real necessidade daquilo que ele queria. E software é assim, tem coisas que a gente não percebe. Nem ele soube falar. A abordagem ágil, ela tem esse contexto. Entrega valor logo, o mínimo que tu puder. E valida, se aquilo for útil para ele, ele utilizando é que ele vai ver se aquilo está aderente ao que ele precisa ou não. Mas a gente tem problemas lá também. Não. Se o cliente não se envolver ou não se comprometer com aquilo, é complicado. Teu risco é maior. Consegui te responder? Como é que foi feita a negociação com a diretoria? Como é que foi o convencimento da diretoria com o alto escalão? Porque muitas vezes os diretores eles não querem. Sim. Isso nós tivemos uma grande vantagem, porque o diretor que veio para a empresa era um diretor que veio da Procempa, era um cara da área de TI, e ele já acreditava muito nisso. Porque principalmente em qualquer empresa, mas em governo a gente tem assim, eu não vou dizer genericamente, mas tem um órgão lá, um determinado departamento, às vezes até na empresa a gente tem isso, que as coisas não funcionam direito. E o cara diz, não, o meu problema é a informática, se eu tivesse um sistema bala, isso aqui ia ficar muito bom. Aí o que eles fazem? Eles dizem assim, não, o meu problema eu vou resolver isso, a Procergs está fazendo um sistema para nós, só que eles vão levar 2 anos, porque é um sistema gigantesco. E aí ele tirou o mico daqui e botou lá. No momento que tu traz o cliente para o jogo, entende o valor dele e começa a fazer pequenas entregas, tu vai validando essas hipóteses, vai entregando valor e tu vai compartilhando a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso. Essa é uma grande diferença. Mas nós não tivemos isso que tu comentou é um problema sério. Porque se tu não tiver um patrocínio do alto escalão, tu não consegue mudar. Tu vai ter iniciativas isoladas, mas é bem complicado. Nós tivemos essa vantagem que veio de cima para baixo. Esse cara pegou essas iniciativas isoladas, condensou, pegou a turma que gostava disso e disse, não, agora nós vamos mudar a metodologia, estabelecer o projeto estratégico, e ele patrocinava, e ele bateu de frente com muita gente dentro da empresa. Por isso que conseguiu ter resultados melhores. Mas é uma cultura, assim, e é um trabalho formiguinha, eu vou te dizer assim, é um trabalho formiguinha. Não esperem grandes resultados, a gente consegue um impacto bom, que leva a curva é aquela, né? Os early adopters, um monte de gente adota, e depois fica num nível que é mais difícil de vencer. Mas vai. Conseguir. Tá certo, pessoal? Então
Então tá, obrigado pela atenção de vocês aí. Aqui meu contato, se alguém quiser, está à disposição aí para trocar ideias. Dos 5 palestrantes, dos 5 heróis aí que ficaram, 2 eu contratei para vir, né? Então tem